Então nós sabemos que a maior parte das plantas, das árvores, elas quando são podadas, elas têm um estímulo ao crescimento, ao rebrote. Então com a bananeira não é diferente. É por isso que ao longo do outono, mas principalmente ao longo do inverno, a gente evita fazer corte de folhas das bananeiras. Então a gente procura até mesmo as que vão secando ao longo do inverno, não retirar elas no inverno e esperar a primavera para começar a fazer então as podas de retirar essas folhas secas. Claro que muitas vezes a gente, para fazer uma colheita ou para transitar no próprio caminho, a gente acaba fazendo uma poda, né, tirando algumas folhas, mas a ideia é não dar esse impulso de rebrote para a bananeira, porque ela ainda está num período onde não tem o ótimo ou nem próximo ao ótimo climático dela, né, da temperatura adequada para o desenvolvimento dela. E a gente tem percebido aqui que ela não mantém um ciclo, ela não se adapta ao ciclo sazonal das nossas temperaturas. Então, por exemplo, na questão da produção de banana, a gente percebe que as touceiras não têm um padrão de produção, de florescer, né, de emitir o cacho em determinada época específica do ano e amadurecer em determinada época específica do ano. Então eles estão sempre, conforme o desenvolvimento de cada uma, estão sempre emitindo novos cachos, e a gente faz a colheita ao longo de qualquer mês do ano, né? Inclusive no inverno, como é o caso do que eu vou fazer aqui. Se a gente faz uma poda e ela começa a emitir brotos com mais vigor, essa folha nova já tem a chance de sofrer com uma geada ou com um vento mesmo antes de abrir, né? Porque ela sai do centro toda enrolada, né? Como um canudo, e ela já muitas vezes se lastima antes mesmo de abrir e auxiliar, né, no organismo todo a fazer a fotossíntese e alimentar a planta. Então isso acaba atrasando o desenvolvimento dela, porque quando chegar a primavera e o verão, ela vai estar já bastante danificada, e no momento que ela mais vai necessitar de aproveitar a luz e o calor, ela já não vai estar tão preparada. Então, ao longo do inverno, a gente evita cortar folhas secas, a fazer a poda das folhas mais lastimadas. A gente vai fazer essa poda mesmo no início da primavera. Então, quando não tem mais a chance de frios extremos, de geada, aí a gente faz uma poda de limpeza, de retirada das folhas secas, das folhas muito danificadas, e também da separação das touceiras no caso da produção de novas mudas. Se a gente quer multiplicar essas mudas, a gente faz nesse mesmo período da primavera. Ao longo do verão, a gente também vai fazendo então as folhas que forem secando ao longo da primavera e do verão, também vai fazendo essa poda, né, de limpeza, de manejo, de incentivar o desenvolvimento delas. Então as que já vão ficando meio amareladas ou muito danificadas pelo vento, eu muitas vezes uso como parâmetro o momento em que a ponta da folha ele já está mais baixo do que a parte onde ela começa, né? Então significa que ela já está caindo, ela já está secando, né? Então enquanto elas ainda estão em direção ao alto, a ponta está mais alta, né? Eu ainda mantenho elas no pé, que elas ainda estão com bastante atividade de fotossíntese. Quando essa ponta já está na altura ou mais baixo do que o ponto onde ela vem da árvore, aí eu já começo a cortar essas folhas ao longo do verão. Porque quando chega o outono e começa a esfriar, eu já paro de fazer esse manejo, já não incentivo ela a ter esse rebrote tão vigoroso, e mantenho ela preparada para, sem muito manejo, para passar o inverno. Uma coisa que sempre foi para nós um motivo de avaliação, de experiência, era essa necessidade de podas, de luz e de sombra para o nosso ecossistema, para a nossa agrofloresta ao longo do inverno. Então a gente percebeu que o fato da gente ter mais sombra
dentro da agrofloresta ao longo do inverno não necessariamente resultava em perda de produção ou diminuição do desenvolvimento das plantas. E foi até o contrário, porque na verdade a umidade e a proteção contra o vento ela mudava tanto dentro desses microclimas que a agrofloresta proporciona, que essa variação de temperatura que levava à geada é bem mais, essa amplitude térmica acaba ficando mais reduzida. Então, quanto nas áreas onde está mais adensado as nossas árvores e as linhas de árvore, é onde menos a gente tem geado, porque a gente não tem essa diferença de temperatura tão grande desses 4 graus do ar para o solo, né? Então, nas áreas que estão descampadas, quando a gente tem 8 graus, o solo já está a 4 graus ou até menos, essa variação pode ser até maior, né? Enquanto que nas áreas com agrofloresta, com bastante árvores, a gente vê que toda essa cobertura verde aérea, ela é um isolante térmico, então mantém o solo numa temperatura muito mais próxima da temperatura do ar, então continua estando próximo dos 8 graus, dos 7 graus e evita até a formação da geada. Outro ponto importante é essa cobertura do solo que a gente coloca. Então a cobertura do solo que a gente vai fazendo ao longo de todo o ano, ela vai também sendo mais um isolante térmico para a superfície e evitando que a geada se forme também muito próxima ou em contato com as raízes das plantas. Então a cobertura com madeira, com troncos, com os próprios pseudocaules, né, das bananeiras, em cima do solo, criam essa camada de isolamento térmico que faz com que as raízes não sofram tanto desse frio e da geada que pode acontecer. Uma observação interessante que a gente teve aqui na agrofloresta foi que no princípio a gente começou a fazer um manejo que é muito recomendado, né, nos climas quentes, que é da gente reduzir um pouco a quantidade de pseudocaules, né, para que a gente tenha uma qualidade maior das frutas. Então, nos climas quentes, como a bananeira bota muitos filhos e isso leva a ter muitos pseudocaules emitindo frutos simultaneamente, os agricultores perceberam que quando se diminuía essa quantidade de produção simultânea de cachos, os que ficavam, eles produziam frutas de melhor qualidade. Então, isso leva os agricultores a fazerem essa redução. Aqui em casa a gente observou que a gente fez esse manejo, né, da gente reduzir. Então o pessoal recomenda muitas vezes deixar um pseudocaule de cada geração, vamos dizer assim, né, um que está produzindo ou que já está quase para produzir, outro que vai ser o substituto e o terceiro a pequena muda. Então deixar um ou dois de cada um desses menores e apenas um produzindo a banana. No nosso caso aqui a gente realizou esse manejo, mas em algumas touceiras a gente não realizou esse manejo. E a gente observou que aquelas onde a gente não realizou, elas produziram antes e produziram melhor. E a gente ficou um pouco intrigado com isso que a gente estava observando. Então a gente buscou algumas pesquisas, né? Buscamos aí as pesquisas que são feitas nesses congressos internacionais voltados à bananicultura. E a gente percebeu que lá tinha um estudo que relacionava a quantidade de pseudocaules em relação a esse efeito que a bananeira sofre, né, esse efeito negativo que a bananeira sofre em relação ao frio. Então o que esse estudo mostrava? Mostrava que essa maior quantidade de pseudocaules está interligado, está relacionado com a capacidade de produção de nutrientes da planta, de fotossíntese, que vai alimentar essa touceira. Então, no momento em que uma planta ela emite as bananas, ela emite o cacho, todas as outras estão captando energia e luz solar e estão alimentando aquela bananeira. Nos climas quentes, isso
chega a ser até demasiado e dá para a gente fazer então esse manejo para proporcionar melhores frutas. Mas aqui no clima frio, essa redução das touceiras fazia com que, na verdade, o tronco da bananeira, o rizoma da bananeira, tivesse menos energia, tivesse menos capacidade de ciclagem de nutrientes. Então, a partir disso, a gente começou a fazer um manejo menos intenso na redução, então, desses pseudocaules. Então, a gente costuma deixar mais filhos e mais netos, porque ao longo do período onde a banana está botando o cacho e está amadurecendo, todos esses outros estão também captando essa luz solar nesses períodos de redução de luminosidade e de frio aqui. Né? Também é uma proteção, um isolante térmico também para a própria pseudocaule que está com a banana. Então, uma maior quantidade de filhos fazem uma maior proteção também ao vento, ao frio, né? desse pseudocaule que está em produção. Então, quando que a gente considera que é o momento da gente colher as bananas, né? É quando a gente já não tem mais resquício da flor dela aqui, quando elas já estão começando a ficar meio arredondadas e principalmente quando as primeiras já começam a ficar meio amareladas, né? E com passarinho já se alimentando delas aqui. Então, quando as primeiras começam a amarelar, para a gente não também os pássaros comer todas, a gente já faz a colheita. Vamos fazer a retirada aqui dos cachos e vamos deixar elas amadurecendo lá em casa. Então, pessoal, já faz aí aproximadamente 20 dias, né, umas 3 semanas que a gente fez a colheita daquele cacho que a gente registrou no vídeo. Né, ele já está amarelo, a gente já está consumindo. E aproximadamente uma vez por semana, que é o que a gente tem feito nesses últimos 2 anos, né, com a quantidade de plantas que a gente tem, em torno de 150 plantas, né? Uma vez por semana a gente faz a colheita, então a gente tem sempre tem algumas maduras, né, que a gente vai consumindo, e a gente tem algumas que estão já recém-colhidas, verde, amadurecendo em casa, aqui, né, recém amarelando a primeira banana aqui, que vai ser a que a gente vai consumir na semana que vem, na próxima semana, e assim a gente vai mantendo esse ciclo, com algumas amadurecendo e outras já prontas para o consumo. Valeu!